a Deus. Boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz estejam com todos. Amém? Vamos continuar aquilo que Jesus Cristo, aquilo que o Espírito Santo, assim como foi ministrado aqui, através dos louvores nessa noite, vamos continuar recebendo, através da palavra não cantada. Os nossos pastores, eles têm nos dado a confiança que eles têm depositado em nós, toda a liderança aqui. Graças a Deus, tem pessoas aqui que levam a palavra, que são usadas por Deus. Agradeço ao Felipe, que também me confiou a palavra nessa noite. E não é minha palavra, irmãos. Isso eu posso te dizer, que é uma palavra especial de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para cada um de vocês, para cada um que se adentrou aqui nessa noite. Creia no seu coração, Deus tem algo a dizer. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos Queria que os irmãos abrissem aqui a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 2. João, capítulo 2. Amém? Com misericórdia, irmãos. Amém? No capítulo 2, eu gostaria de enfatizar aqui o versículo 3 e o 4, onde diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Feche seus olhos, vamos pedir para Deus continuar ministrando os nossos corações, para que o Espírito Santo possa confortar os nossos corações e nos trazer algo vindo dos céus. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, que mais uma vez aqui estamos aqui, Senhor, sendo ministrados por Ti, ó Deus, através da palavra, Senhor, através daquilo que o Senhor tem, Senhor, preparado a todos os momentos, Senhor, em que entramos em Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, Senhor, verdadeiramente, grandiosamente, Senhor, ministrar aos nossos corações, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, que for falada aqui nessa noite, Senhor, venha, Senhor, de encontro, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, Senhor, de Ti, Senhor, somente de Ti, meu Pai, pois, Senhor, não há ninguém, nenhum humano que possa nos confortar, ó Deus, assim como o Senhor pode, e o Teu Espírito Santo pode confortar os nossos corações, ó Pai. Por isso, Senhor, te pedimos, ó Deus, ó Pai, que tudo aquilo, Senhor, que os nossos olhos estiverem, Senhor, vendo que é impossível, ó Deus, nós cremos no Deus que para Ele, para o Senhor, tudo é possível, meu Pai. Nós cremos nesse Deus que tira a dor e coloca conforto, Senhor. Pois a Ti, Senhor, nós clamamos nesse momento, ó Deus, e te pedimos, meu Pai, fala, Senhor, ministra os nossos corações, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode se assentar, irmãos. A Bíblia, ela narra esse milagre. Eu coloquei o texto dessa mensagem de extraordinário milagre na hora certa. E essa passagem aqui é muito conhecida. Eu perguntei esse dia para o Gustavo, que é criança, que está começando agora a vida cristã, né? Ele já conhece, então é uma passagem muito conhecida, que as crianças já aprendem já na escolinha dominical, na escolinha bíblica. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu posso vir aqui e levar uma palavra através dessa passagem. O Felipe, o pastor, pode vir trazer também, e com contexto o mesmo, mas de uma forma, uma visão diferente. E aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu creio que
que vai edificar. Eu creio que é algo dos céus para cada um de nós. E aqui ela fala de um relato de um casamento, que Jesus ali transforma a água em vinho. E ela nos mostra que, da mesma forma que naquele casamento, houve um toque, houve algo ali espiritual, no mundo espiritual, para aquelas pessoas ali naquele casamento, assim nós também podemos receber, assim nós podemos também, através dessa palavra, dessa passagem, nós podemos ver que nós também podemos receber algo do Senhor Jesus Cristo, algo espiritual, porque muitas vezes nós tentamos ver com os nossos olhos carnais, mas a batalha espiritual, nós temos que guerrear também. Eu vi essa semana um vídeo de um rapaz assim, alicerçado mesmo, na palavra de Deus, e aquela multidão, um monte de gente assim, correndo em direção a ele. Eu acho que eu vi no Facebook essa semana, e para a gente ver o quão importante é a gente batalhar no mundo espiritual, o quão importante é a gente estar alicerçado com a palavra, com oração, estar alicerçado, para que muitas vezes a gente não vê as coisas ali espirituais, a gente não vê, mas pode ter certeza que há uma luta tão grande para nos ver derrotados, para nos ver destruídos, para nos ver fracassados. E vendo aquele vídeo ali, eu pude notar que uma pessoa alicerçada, uma pessoa que está firme na rocha com Deus, que lê a palavra, que medita, que ora, que busca de dia e de noite, incessantemente, ela não é atacada. Ela não consegue ver no mundo ali espiritual, mas ela não é atacada, porque ela está ali cercada, ela está com os braços do Pai ali cercando ela. E nós podemos ver aqui que esse primeiro milagre de Jesus, não foi à toa que ele foi feito em um casamento. Deus me falou tão grandemente nessa passagem aqui, que a hora que o Felipe me convidou para estar trazendo a palavra, na mesma hora veio o Espírito Santo falou, é essa a mensagem. Não foi à toa que esse primeiro milagre de Jesus foi num casamento, porque o casamento é o primeiro plano de Deus para as nossas vidas. O casamento é o primeiro plano de Deus que não pode ser fracassado. É um plano de Deus para as nossas vidas, aonde se eu estou caído, a minha esposa me levanta. Tem dias que eu estou caidinho, tem dias que eu estou, vamos dizer, xoxo lá no canto, lá. Mas a minha esposa me levanta com oração, com incentivo. E da mesma forma, quando ela está, eu também tento incentivar a ela, eu também tento levar ela, até a palavra de Deus, onde nos conforta. Deus criou o casamento para não ser um fracasso, e sim para ser bem-sucedido. E não foi à toa que ele fez esse primeiro milagre através de um casamento. Também percebemos aqui nessa passagem que o vinho, é tudo ali sobre o vinho que foi transformado, a água no vinho.
Podemos perceber que na Bíblia ela fala aqui, no Salmo, ela fala que o vinho é sinônimo de alegria. Na Bíblia o vinho é sinônimo de alegria. Antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, é mais alegria ainda, porque o vinho ali ia ser simbolizado como o sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz. E é tudo sobre o vinho aqui, nesta passagem. É sinônimo de alegria. No versículo 2 diz assim: Jesus e seus discípulos, vou ler no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. De fato, percebemos que algo ali precisava acontecer naquele momento, naquele casamento. Pois era o começo ali do ministério de Jesus. Quase ninguém, aliás, ninguém o conhecia, só Maria. Só Maria sabia o quão poderoso ele era e o quão ele podia fazer naquele momento ali. Os discípulos não conheciam ele ainda. E assim como eu grifei aqui, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Eu grifei essa palavra convidados. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos um milagre de Deus, muitas vezes nós queremos receber algo de Deus, mas nós não convidamos Jesus para a nossa casa, nós não convidamos Jesus para o nosso casamento, nós não esquecemos de convidar a Jesus para o nosso trabalho, quando estamos trabalhando. Muitas vezes nós queremos um aumento, queremos ser reconhecidos no nosso trabalho, mas nós convidamos a Jesus. Muitas vezes nós queremos a nossa despensa cheia lá, mas nós convidamos Jesus quando nós se assentamos à mesa e agradecemos por aquele alimento. Assim como essa palavra convidamos, que eles foram convidados, que Jesus e seus discípulos foram convidados, nós podemos, Jesus fala através disso daqui que nós precisamos convidar a Ele. Em todos os momentos, em todas as áreas. Eu não sei qual área, qual é a situação, qual é a área que você esteja vendo o vinho se acabando. Eu não sei qual é a área. Mas você sabe qual é a área que você está vendo o vinho, que simboliza a alegria, estar se acabando. Convide a Jesus. Convide a Jesus para que Ele possa fazer parte e trazer no lugar da tristeza, trazer alegria. No capítulo 3 aqui, no versículo 3, diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Aí Jesus, no versículo 4 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Não havia chegado o momento certo ali. Por mais que ela foi ali, ela sabia que Jesus poderia fazer algo naquela festa. Ela sabia que Jesus poderia operar um milagre ali. Meus queridos, Jesus, Ele opera milagres, aonde Ele vê ali, aonde com os nossos olhos, nós vemos, nossa, aquilo é impossível. Eu vim hoje conversando com a minha esposa sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E nós podemos ver
que quando os nossos olhos olham aquilo que muitas vezes tira a nossa paz, quando os nossos olhos veem aquilo que muitas vezes quer tomar os nossos olhos os nossos olhos até choram, e nós não conseguimos ver nada mais pela frente, naquela área, naquela situação. E de repente, aquilo que está para baixo, de repente, num toque do Senhor, tudo se transforma. Num toque, num falar do Senhor, num mandar do Senhor, tudo fica positivo. Nós podemos ver que no nada, Jesus faz tudo. Através do nada, Jesus faz milagres. Creia no seu coração, convide a Jesus. Creia que essa tristeza, isso que está tirando muitas vezes a sua paz, que está tirando o seu ânimo, creia que no tempo certo, assim como Jesus falou aqui, Maria, ela foi falar com Jesus, carnalmente, podemos dizer assim, mas acima de tudo aquilo, acima da área carnal, da parte carnal, Jesus havia ali que fazer algo, ele iria trabalhar espiritualmente, para que o povo ali conhecesse a ele, para que os discípulos ali, que não o conheciam ainda, pudessem ver através desse milagre, quem era Jesus. E ele fala, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Quantas vezes, com os nossos olhos carnais, eu costumo falar bastante aos olhos carnais, porque a nossa mente, o coração do homem é enganoso, a palavra de Deus fala isso. Muitas vezes a nossa mente está ali, não, é isso mesmo que Deus quer, meu coração está alicerçado, é isso que Deus quer para mim, é isso e eu sigo aquilo. Só que na realidade a gente seguiu a área carnal, a gente não seguiu espiritualmente aquilo que Deus, porque Deus fala ao nosso coração, queridos. Ele ministra ao nosso coração. E é assim, tem vezes que Ele vai falar contigo, tem vezes que Ele vai ficar quieto, tem vezes que você vai sentir, assim como João aqui, a palavra de Deus fala que João era muito íntimo de Jesus, ele se deitava nos peitos de Jesus, tem vezes que você vai sentir o coração de Jesus palpitando ali, tem vezes que Ele vai falar claramente com você, mas tem vezes também, meus queridos, que Ele vai ficar quieto, e aí Ele vai provar o quão é o poder da nossa fé. Há momentos que Ele vai ficar quietinho, e Ele vai testar. Se nós estamos alicerçados, se nós preparamos o nosso alicerce, se nós estamos firmes, há momentos da nossa vida que Ele vai ficar quietinho para ver o tamanho da nossa fé. No 5 aqui, no versículo 5 diz assim: a sua mãe disse aos serventes. Maria sabia, ela era a única, assim como eu falei aqui, ela era a única que sabia o poder, tudo aquilo que Jesus poderia fazer naquele momento ali. E ela disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos lhe disser. Ou seja, muitas vezes, vamos se colocar na pele dos serventes ali, sem questionar. Alguém chega para você e fala assim: faça somente isso, faça isso.
Realize isso. Vá daqui em São Paulo a pé. E você não colocar no seu coração aquela interrogação. Ou muitas vezes, os nossos líderes, o pastor aqui da igreja, colocar algo para a gente estar fazendo, e a gente duvidar, a gente questionar, a gente falar, mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Assim como ela falou, fazei tudo o que ele vos disser. Eles não questionaram. Nós podemos ver aqui, na continuação, que eles obedeceram, sem questionar. No versículo 6 diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Talhas de pedras, eram pedras ali que ficavam, os judeus eles não faziam muito estudando a palavra de Deus, eles não comiam nada e bebiam nada sem lavar as mãos. E por isso nas festas, antigamente, tinham as metretas, tinham as pedras cavadas, eram pedras grandes, onde elas eram cavadas, e ali haviam águas, para que os judeus lavassem, e toda a hora que eles iam comer algo, eles lavavam as mãos e comiam, se alimentavam. Era um ritual ali que eles não comiam sem lavar as mãos. E no 7 diz assim, disse-lhes Jesus aos serventes: enchei de água essas talhas. E aí, o que eles fizeram? Murmuraram? O que eles fizeram? Será que eles pensaram, quem que é esse que está mandando eu fazer as coisas aí? Quem que é esse? Quem que é ele que para fazer eu carregar essas talhas aqui de pedra, esse peso aqui? Não. Eu creio que Maria ali, ela era muito chegada ali dos noivos, porque para ela dar essa ordem ali para os serventes, a Bíblia não nos diz o que ela era ali naquele casamento, mas eu creio que ela era muito importante ali, era amigo próximo dos noivos, algo assim, para ela dar essa ordem, e os serventes ali obedecerem. E Jesus disse: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Eles fizeram, mesmo sem compreender o que estaria acontecendo ali. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós temos que fazer, nós temos que realizar algo, nós temos que fazer a vontade ali de Deus, mesmo contra as nossas vontades. O pastor sempre costuma dizer aqui: você acha que é a minha vontade acordar 4 horas da manhã e pegar esse friozão aqui, sair com a orelha para fora aí, ventão tinindo na orelha? Não é agradável isso. Você pegar a sua moto de manhã, enfrentar esse friozão aí que está fazendo. Mas nós temos que, muitas vezes sem compreender, sem compreender o que está por vir, nós temos que obedecer, nós temos que fazer. Que isso sirva de lição a nós. Mesmo sem compreender, eles levaram e obedeceram a ordem de Jesus ali dada. E alguém ali sempre tinha que, o mestre-sala, no caso aqui, ele sempre tinha que experimentar o vinho ali. Alguém sempre tinha que experimentar o vinho antes
para depois servir aos convidados. E eu fico imaginando o alvoroço ali do pessoal num casamento. Casamento o pessoal já viu, né? Pode ter servido lá o melhor prato lá, mas o pessoal vai sair reclamando. Imagine naquele casamento lá, que o vinho ali era alegria para o pessoal. Imagine ter acabado. Imagine o alvoroço que estaria ali, aquele empurra-empurra. Acabou o vinho, e agora? Eu fico imaginando os serventes passando até o mestre-sala, levando o vinho no meio da multidão ali, no meio do povo, levando a água ainda, as talhas de água, carregando. E no meio do caminho ali, as águas, elas foram ficando roxas ali, elas foram ficando vermelhas, foram se transformando. Até que chegou ali, no mestre-sala. E aí no versículo 9, no capítulo 9, no versículo 9 diz assim: logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Eu queria chamar a sua atenção para a qualidade desse milagre. Não foi um milagre qualquer. Jesus ali, ele tem o poder, da mesma forma que ele transformou ali algo inútil, algo lá parado, que foi a água, ele transformou num milagre. Na minha vida, na sua vida também é assim. Ele pode transformar algo inútil em útil. Ele pode transformar algo que está lá parado em algo que você vai precisar usar. Ele pode transformar a sua vida grandemente, assim como ele transformou aqui a água em vinho. Ele pode pegar, sabe aquele currículo seu que está lá embaixo, aquele currículo que está lá esquecido na gaveta lá do supervisor, lá do chefe. Ele pode pegar aquele currículo e colocar bem na frente do supervisor, assim, ó. Ele pode pegar aquela carteira de trabalho que você leva para baixo, para cima aí, entregando o currículo. Através de algo inútil, algo que ninguém está ali vendo esperança naquilo. Ele pode transformar aquilo em algo que você necessita. Amém, irmãos? E a partir do momento ali que ele se sentiu, ele chamou o noivo, o mestre-sala, e disse, no versículo 10, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. E quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, sem imaginar ali o mestre-sala, era um costume ali deles, do pessoal ali que casava, servir ali o vinho bom primeiro, e depois que todo mundo já estava alto ali, já estava se alegre ali, já estava alegre, eles serviam. É a mesma coisa de um churrasco. É a mesma coisa de um churrasco hoje em dia, né? Primeiro é os contrafilé, é as picanhas que chega lá, quando a gente faz o comunitário, né, Davi? É os contrafilé,
as picanhas ali que assa. Depois vai ficando para o final lá, aquele acém, aquele sete, aquela costela. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus entra na situação, Ele nos dá o melhor. Quando Jesus é convidado, eu gostei muito dessa palavra nessa mensagem aqui, convidar. Quando Jesus é convidado para estar naquela situação onde nós estamos perdendo o sono, é porque Ele tem o melhor para nós. É porque Ele tem, não o acenzinho lá. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o prazer em nos dar o melhor. E o mestre Sala ficou impressionado aqui com a qualidade daquele bom vinho. Com a qualidade daquele vinho que era superior àquele vinho primeiro que tinha sido acabado ali. Assim, meu querido, pode estar acontecendo na sua vida. Talvez você já desfrutou dos melhores vinhos na sua vida. Mas hoje a qualidade do vinho não está tão boa. Você já deve ter desfrutado de muitos vinhos bons aí. Eu estou usando a palavra vinho, mas pode transformar em alegria, que simboliza aqui na Bíblia. Eu não sei qual área da sua vida que talvez hoje o vinho não está tão bom. Mas chame Deus, chame Jesus. Convide Jesus para fazer parte e transformar aquilo que está amargo, aquilo que está tirando a paz, que está colocando lágrimas, que está apertando o coração. Convide a Jesus para transformar ou para trazer de volta aquele vinho novo, aquele vinho de recém-casados, aquele vinho de uma mesa farta, aquele vinho de um trabalho abençoado, onde você olha assim e fala, nossa, Deus tem sido tão bom comigo. Aquele trabalho onde você vai com prazer, você fala, nossa, é só por Deus mesmo, é só Deus que está me dando esse vinho maravilhoso. Talvez hoje você não esteja entendendo a real situação. Talvez hoje você não esteja compreendendo o que está acontecendo em determinada área da sua vida. Mas, assim como podemos aprender com os serventes aqui, que obedeceram a Jesus, e eles carregaram pedras pesadas, mas eles fizeram, eles carregaram, eles obedeceram a Jesus. Assim Ele manda nos dizer nessa noite, obedeça, filho. Não murmure, não coloque a interrogação no seu coração. Não fique questionando o que Jesus está determinando, porque você vai ver que lá na frente vai valer a pena. Lá na frente, eu costumo sempre com os meus filhos, com o Gustavo, colocar a figura de um quebra-cabeça. Muitas vezes nós não estamos entendendo uma certa peça que não está encaixando ali.
Mas lá na frente, você vai ver que o quebra-cabeça vai estar montadinho. Porque não era o tempo daquela peça, do quebra-cabeça, se encaixar ali naquele momento. Naquele momento ali onde está a sua vida, ali está sendo montada por Jesus, talvez você queira que aquela peça ali, perfeita, aquela peça bonitinha, se encaixe. Mas não é o tempo dela se encaixar. Mas creia no seu coração. Convide a Jesus para essa área que você mais precisa, que você mais necessita. E Ele vai realizar na sua vida novamente. Assim como Ele realizou o milagre nesse casamento. Assim como Ele transformou, fez esse milagre extraordinário aqui. E aonde os discípulos começaram ali a conhecer Ele mais de perto. Receba de Jesus o melhor, o vinho novo, o símbolo da alegria, porque Ele quer ver nós sorrindo, Ele quer ver cada um de nós alegres. Ele quer ver cada um de nós testemunhando da alegria de tudo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Jesus ministrou ao meu coração. E eu creio que não foi só no meu coração, eu creio que Ele falou no coração, de uma forma ou de outra, no coração de cada um de vocês. Se coloca de pé, vamos orar, vai louvar? Não? Amém? Fecha seus olhos, vamos orar a Deus, vamos entrar mais uma vez com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de clamor na presença de Deus. E assim como nós cantamos aqui nessa noite, Espírito Santo, venha orar por mim. Se você não conseguir, muitas vezes a gente não consegue orar mesmo. Muitas vezes só as lágrimas saem. Mas faça. Chore se possível. A palavra de Deus diz que Ana, ela soluçava, que ela já não aguentava mais a situação. Ela soluçava, chorava aos pés de Jesus. Jesus, Ele ouve através das lágrimas. Ele ouve através de um coração ali apertado, que se derrama aos pés dEle. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, em que ouvimos a Tua palavra, Senhor, em que testemunhamos aqui, Senhor, esse milagre, Senhor, que ocorreu, Senhor, há 2000 anos atrás, Senhor. Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente, ó Deus. Por isso, Senhor, nós cremos que da mesma forma que o Senhor operou esse milagre, Senhor, que o Senhor transformou, Senhor, aquela água em vinho, Senhor, que naquele momento, Senhor, naquela hora, Senhor, naquele exato momento, o Senhor fez aquela transformação. O Senhor pode transformar em nossas vidas nesse momento, há 2000 anos depois daquele milagre, o Senhor pode fazer o mesmo milagre, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Nesse momento, Deus, eu junto a minha fé, Senhor, com a fé dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu não sei qual grande, qual forte tem sido a fé deles, meu Pai. O Senhor o conhece, Senhor. Mas, Senhor, eu aqui, Senhor, junto a minha fé, junto a dos meus irmãos, Senhor, eu clamo a Ti, Jesus. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor entre com a providência, Senhor. Que o Senhor entre, Senhor, meu Deus e meu Pai, com a provisão, Senhor, na área em que eles estão mais necessitados, ó Deus. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece, Senhor, a área em que eles estão precisando, Senhor, de um renovo.
a área em que eles estão precisando, Senhor, ser purificados, a área em que eles estão precisando, Senhor, de testemunhos, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece, meu Pai. Por isso, Senhor, eu junto a minha fé com a fé deles, meu Pai, e eu clamo a Ti, Jesus. Oh, Senhor, nós cremos num Senhor, nós cremos num Deus que transforma, nós cremos num Deus que transforma o choro em riso, nós cremos num Deus que transforma a doença em saúde, nós cremos num Deus que transforma a necessidade em abundância, Senhor. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Jesus. Oh, Senhor, eu clamo a Ti, que és um Deus, não um Deus qualquer, não um Deus de papel, não um Deus de barro, não um Deus de madeira. Tu és um Deus que transforma, Senhor, que cura, que santifica, que liberta. Por isso, Senhor, eu apresento, Senhor, nesse momento, ó Deus, esses pedidos aqui, Senhor, de oração, ó Pai. Eu apresento, Senhor, essas vidas aqui, Senhor, que de uma forma ou de outra, Jesus, colocaram aqui pedidos de oração, ó Deus, de uma forma ou de outra, Deus, muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas, Senhor, estão clamando, estão pedindo a Ti, Jesus, o socorro, meu Pai. Deus, eu creio no Senhor, ó Deus, que és o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, meu Pai. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor entre com a provisão, ó Deus, que o Senhor entre com a providência, Senhor, sobre essas carteiras de trabalho aqui, Senhor. Eu determino, Senhor, que elas vão ser registradas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Essas fotos aqui, Senhor, de familiares, ó Deus, ó Pai, o Senhor sabe, meu Deus, cada pessoa que está sendo representada ali, Senhor. Eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor entra, Senhor, com a provisão, Senhor, nesse momento, sobre a vida de cada um, Senhor. O Senhor sabe aonde eles se encontram nesse momento, ó Pai. Por isso, Senhor, que o Senhor mande, Senhor, os Teus anjos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a vida de cada pessoa ali, Senhor. Ó Deus, sobre essas chaves, ó Deus, sobre, Senhor, esse crachá de trabalho, Senhor. Deus, eu oro a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Jesus, que pode, Senhor, entrar com a provisão, Senhor, com a providência, Senhor, e pode realizar, Senhor, oh Deus, algo tremendo, Senhor, pode realizar, Senhor, Deus, um milagre, Senhor, sobre cada um, Senhor, que está sendo representado ali, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por essas pessoas que estão enfermas, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que estão, Senhor, necessitadas, ó Deus, ó Senhor, na área da saúde, meu Pai, por essas pessoas, ó Deus, que estão necessitadas, Senhor, de um milagre, Senhor, na área da saúde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós cremos no Senhor, que através do impossível, o Senhor transforma impossível, Senhor. Nós cremos no Senhor, ó Deus, que do nada transforma em tudo, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor entre com a Tua provisão, Senhor, na área, Senhor, em que cada um de nós necessitamos, meu Pai. É o que Te pedimos, Senhor, e desde já Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.